Oi, pessoal! Hoje a gente vai aprender a fazer este ursinho aqui. Vamos começar pelas orelhas, fazendo um anel mágico. Seis pontos baixos no anel mágico. Puxa para ficar bem fechadinho o buraquinho. Segunda carreira, 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Não esquece o marcador. Um aumento. 2. 3. 4. 5. 6. Ó, meu buraquinho não tá fechado o suficiente. Só puxar de novo. Até ficar bem fechadinho. Terceira carreira, 12 pontos baixos. Coloco o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quarta carreira e última, são 6 diminuições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Terminamos a primeira orelha. Deixa um pedaço de fio para poder costurar. Puxa aqui para não soltar mais. Esse fiozinho a gente pode colocar pra dentro. Eu uso a tesoura, você pode usar o que você preferir. Essa é a orelhinha do ursinho. Volta o vídeo, faz outra, pra gente poder continuar. Vamos fazer agora os pés. 6 pontos no anel mágico. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Como sempre, deixando bem apertadinho, pra não ficar buraquinho, senão o enchimento acaba saindo, fica feio.
Então, nosso amigurumi vai ficar bem lindo. Segunda carreira, 6 aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Próxima carreira é em BLO, que é na alcinha de trás do ponto. O ponto tem 2 alcinhas, a gente vai pegar a de trás. Então, a gente vai trabalhar nessa carreira, na terceira carreira, no ponto de trás. Serão 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 2 aumentos. 1, 2 e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, totalizando 14 pontos baixos. Próxima carreira, carreira número 4, serão 14 pontos baixos, normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e puxei um fio errado. Quando você perceber, volta, não fica com preguiça de desmanchar, senão vai ficar feio. 14. Quinta carreira, 5 pontos baixos. Ó. Sai uma linhazinha. Presta atenção nisso. 2, 3, 4, 5. 2 diminuições. 1, 2, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, totalizando 12 pontos na carreira. Sexta carreira, 5 pontos baixos. 1,
2, 3, 4, 5, uma diminuição. Esse fiozinho atrapalha às vezes. A gente corre por ele pra dentro. Pronto, não vai mais me atrapalhar. Mais 5 pontos baixos. Última carreira, 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, a gente coloca pouco enchimento nesse pezinho, mas ele tem um formatinho. Não sei se dá pra ver. Por causa das diminuições e aumentos que a gente fez. Se a gente coloca muito enchimento, ele estoura. Se coloca pouco, fica murcho. Então, tem que tomar muito cuidado nessa hora para colocar o tanto certo, para ele não ficar nem muito cheio, nem muito vazio. Ó, coloquei. A gente vai precisar fechar esse pezinho assim, deixando a parte mais abauladinha do pezinho para cima. Então, a gente precisa fechar, mas a gente precisa fechar aqui, ó. Então, se for necessário, fazer um ponto, alguns pontos a mais para poder chegar, tudo bem. Senão vai ficar torto. Eu fiz 3 pontos. E acredito que eu já consiga fechar bonitinho. Um, 2, 3, 4, 5 pontinhos. O pezinho do nosso ursinho tá pronto. Precisa fazer mais um. Volta o vídeo e a gente continua no próximo passo. Vamos pro nariz. Na linha porcelana. Começando com 6 pontos no anel mágico. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 2ª carreira, 6 aumentos. Um, 2,
3, 4, 5, 6. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. E um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Agora, as carreiras 4 e 5 são 18 pontos baixos. Pronto. O fuço dele já está pronto. Vamos fazer os braços. Primeira carreira são 6 pontos no anel mágico. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda carreira, um ponto baixo e um aumento em toda a volta. Agora, da carreira 3 à carreira 7, são 9 pontos baixos. O bracinho pronto, a gente coloca pouco enchimento para poder fechar ele. Pouquinho mesmo, porque ele é bem pequenininho. Agora, a gente fecha a parte da frente com a parte de trás. Volta o vídeo, faz outro. Na cabeça, primeira carreira, são 6 pontos no anel mágico. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda carreira, 6 aumentos. A gente faz o primeiro ponto, põe o marcador. Agora, serão 2 pontos em cada ponto, totalizando 6 aumentos. Então, 1, 6. Ó, se o seu buraquinho ficou aberto,
puxa, deixa bem fechado. Terceira carreira, um ponto baixo, um aumento. Um. E um aumento. Três. Olha, até comigo acontece, hein? Tem hora que eu me perco. Então, eu fiz um e um aumento. Um aumento. Um aumento. Um. E um aumento. Um. E um aumento. Um. E um aumento. Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Um, dois, aumento. Quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, aumento. Sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, aumento. Terminamos a sexta carreira, agora a gente vai fazer das 7 a 13, 36 pontos baixos. Terminando a volta 13, a gente vai dar uma pausinha para colocar os olhos. Olho de segurança número 8. Sim. A gente vai colocar entre as carreiras 8 e 9 com 6 pontos de distância. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Entre a 8 e a 9. Com 6 pontos de distância. Coloquei aqui em um buraquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de distância. Agora, com a minha tesoura, eu aumento um pouco esse buraquinho para ficar mais fácil do olhinho entrar. Aperta a travinha até o máximo. Eu gosto de queimar a pontinha só pra ficar mais seguro, mas cada um vê o que fica melhor. Olhinhos colocados. Vamos continuar. Carreira 14.
nós vamos fazer uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, põe o marcador, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Carreira número 15, uma diminuição, 3 pontos baixos. Um, 2, 3. Carreira 16, uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição. Dois pontos baixos. Carreira de número 17. É uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição. E um ponto baixo. Agora, antes da gente fazer as 6 diminuições, nós vamos colocar o enchimento. Lembrando que você pode usar um palito, um socadorzinho de enchimento também tem aí nas lojinhas de armarinho para vender. Eu uso minha tesoura por questão de costume e praticidade. Tem que colocar enchimento aos poucos, para ele não ficar tudo de um lado só. E ficar faltando, fazer um buraco. Se ficar um buraco no seu amigurumi faltando enchimento, ele vai ficar feio. Ó, se eu parasse agora, ele ia ficar totalmente esquisito. Tá cheio de ondinha aqui. Significa que falta enchimento. Mas se a gente põe demais, o ponto estoura. E aí fica aparecendo o enchimento no meio do ponto. Também não pode, tem que achar o meio termo. Pra ele ficar bem bonitinho, cheio, não ficar aquele amigurumi murcho. Essa parte do enchimento é bem delicada. E demoradinha. Pronto, minha cabecinha tá bem redondinha.
Vamos fazer a última carreira, carreira 18, com 6 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hora de arrematar. A gente puxa aqui o fio. E com a agulha de tapeceiro, que é essa daqui, mais grossinha, a gente vai fazer o anel mágico invertido. Dá uma conferidinha se não precisa de um pouquinho mais de enchimento, porque sempre que a gente costura fica meio vazio aqui. Então, a gente coloca mais um pouquinho nas lateraisinhas, pra ele ter uma estrutura bem boa. Não ficar com aquela cabeça mole. O anel mágico invertido a gente pega nas alcinhas de fora e vai como se fosse alinhavando. Então, fizemos em 1, 2, 3, 4, 5, 'Vai ficando difícil. 6. Aperta bem. Eu passo pelo meio. Escolho um ponto aqui pro lado. Puxa pra ficar retinho, não ficar pontinha. E aí, eu venho aqui na haste do ponto. Tem essas duas, eu pego uma delas. E dou um nó. O ponto que eu saí, eu coloco o fio pra dentro. E corto meu fio. Não dá nem pra saber onde é que foi que eu dei o nó. Cabecinha pronta. Vamos começar a fazer o nosso corpo. Nós vamos usar o fio amarelo e o fio preto. Começamos pelo fio preto, com 6 pontos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa bem. Segunda carreira, 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para fazer a troca de cor, a gente não termina esse último ponto.
A gente para aqui. E pega a próxima cor. Já dá um nozinho aqui. Corta o fio preto. Continuamos com o amarelo. Terceira carreira. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2, um aumento. Agora, na quinta carreira, a gente vai trocar de cor de novo. Então, não termina o último ponto, pega a cor, no caso o preto, que é uma desgraça de enxergar, eu sei. Ao vivo já é difícil. No vídeo, então, piorou. Quinta carreira. 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, um aumento. Terminada a carreira de número 5, na próxima carreira a gente vai incorporar os pezinhos. Para ele ficar o mais centralizado possível a troca de cor, a gente vai colocar 3 pontos entre as pernas. Nesse eu coloquei só uma e eu achei que ficou muito pertinho. Então, a gente conta 1, 2, 3, eu vou marcar aqui só para eu saber onde é que eu vou precisar terminar. Vai ser aqui. No pezinho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 num pé. 1, 2, 3, 4, 5 no outro. Por quê? Não sei, mas temos isso. Então, a partir daqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou começar a colocar o meu pé neste ponto aqui. Até lá, a gente vai fazendo a carreira 6 com 4 pontos e um aumento. 1, põe o marcador. 2, 3, 4
e 1 aumento. 1, 2, vou colocar o meu pé. Viradinho pra fora, porque ele vai ficar assim, certo? Tô no terceiro ponto. Três. Quatro. E um aumento. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Aqui já temos 3 pontos, porque o aumento contou como 1. Vamos colocar o segundo pezinho. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Aumento. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Um. Dois. Três. Quatro. Um aumento, trocando de cor agora. As próximas carreiras, que serão as 7 e a 8, com 36 pontos cada uma, no amarelo. Vou fazer aqui, você faz aí, e a gente já continua. Chegando aqui no final da carreira 8, pra troca de cor, a gente vai trocar pra cor preta. Pra gente poder fazer a carreira 9, que são também 36 pontos, só que na cor preta agora. Carreira de número 10, vamos começar as diminuições. Uma diminuição. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4.
4. Próxima carreirinha amarela, então eu vou desfazer aqui, ó, pra poder fazer a troca de cor bonitinha. Carreira de número 11, 30 pontos baixos. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Carreira de número 12, uma diminuição. 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Uma diminuição. 1, 2, 3. Trocar de cor. Carreira número 13. Vinte e quatro pontos baixos. Terminando a carreira de número 13 com 24 pontos. Próxima carreira, carreira 14, uma diminuição. E 2 pontos baixos. Vamos trocar de cor, que é a próxima carreira. A gente vai incorporar os braços e fazer em amarelo. Décima quinta carreira são 18 pontos baixos. A gente vai colocar o bracinho. A gente fez um ponto amarelo. Fazendo as contas aqui, o bracinho tem 5 pontos nele. Se eu colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar na lateralzinha do corpo. Então, o meu é um ponto baixo. Dependendo de onde você colocou as pernas e onde tá a sua diminuição, a sua troca de cor, quer dizer, é onde você vai colocar o seu. Então, tem que medir bem bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos no corpo. No corpo com o braço, né? Agora, vamos fazer um. Puxa o fiozinho do braço pro nó entrar. 2, 3, 4, 5, 6. A gente deixa 6 pontos de distância ali de um braço pro outro. Começamos a colocar o segundo braço no corpo.
3, 4, 5. Termina aqui a carreira do urso. E a gente vai fazer mais uma carreira, que é a carreira de número 16, com 18 pontos também. Faz aí, eu já volto. Terminamos a última carreira, carreira de número 16, com 18 pontos baixos. A gente deixa um fio pra costurar na cabeça. Colocamos o enchimento. Eu já volto pra gente costurar a cabeça. Vamos costurar a cabeça do ursinho, pra gente poder colocar o focinho no lugar. Então, agora tem que olhar certinho pro olho não ficar torto, pra ficar centralizado no corpo. Usa alfinete, não tenha medo. É melhor ter o alfinete pra dar uma base e a gente ficar com mais segurança. Senão, o amigurumi fica feio, torto, e ninguém vai querer comprar. Então, a gente precisa fazer o mais bonito possível. Normalmente, a gente não gosta de costurar, né? Mas é muito simples a costura. Como eu faço? Eu passo pela haste, né? Que é o corpo do ponto. E aí, eu venho no ponto. E puxo. Ponto por ponto, sem pular nenhum, pra não ficar torto. Aí, vai tirando o alfinete. Vai deixando essa cabecinha bem bonitinha. Como eu trabalho em espiral, não vai dar pra continuar aqui, porque senão vai ficar lá em cima. Então, a gente desce uma já. Mas aí, você tem que ver. Acompanha o seu trabalho e vê onde fica melhor pra colocar. Escapou minha linha. Acontece com frequência. Vamos arrematar.
Coloco o nozinho pra dentro. Cabecinha colocada. Vamos agora costurar o focinho. O focinho é interessante que fique na parte do meio dos olhos, uma parte da costura. Então, é na carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª carreira. A gente prende com alfinete para ele não sair, porque a gente vai precisar colocar, nós vamos precisar colocar enchimento. Bora pra costura. Não façam como eu e deixar pouco fio, que complica a vida depois. Vai ter que dar o fio. Hora de colocar enchimento. Tem um buraquinho. Vai de pouquinho pra não ficar esturricado. O nariz é pequenininho. O focinho é um tomzinho mais claro do que a cabeça e o corpo. Continuando a costura. Como a linha do focinho é de outra cor,
eu vou voltar no focinho pra arrematar, em vez de arrematar na cabeça, em qualquer lugar. Então, eu puxo pro focinho, pra não correr o risco desse nozinho aparecer de jeito nenhum. Vou arrematar aqui. Olha o toquinho de fio que sobrou. Mas a gente dá um jeito. Esconde essa linha pra dentro. Olha a dificuldade, gente. Não parece um urso ainda. Vamos fazer as asas com o fio branco. São duas também. 6 pontos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próxima carreira, carreira de número 2, um ponto baixo e um aumento. Da carreira 3 à carreira 8, a gente vai fazer 9 pontos baixos em toda a volta. 1. Terminamos a carreira 8. Vamos fazer a carreira 9 com um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. Da carreira 10 à carreira 12, 6 pontos baixos. Terminamos a carreira 12. Na carreira 13, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo, peguei a alça errada. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Da 14 a 19, 9 pontos baixos em toda a volta. Vou fazer aqui e já volto. Terminamos a carreira 19.
Última carreira, carreira 20, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição. E um ponto baixo. E uma diminuição. Agora, com a agulha de tapeceiro, a gente vai fechar esse buraquinho aqui com o anel mágico invertido. Não precisa de enchimento na asinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa pra ficar bem fechadinho. Arremata. Pode pôr o fio pra dentro, pode cortar. Uma asinha pronta. Precisamos de duas. Terminamos a segunda asinha. Vamos fechar com o anel mágico invertido. Já vem aqui pro meio, porque a gente já vai costurar uma asinha na outra. Em X. Pra poder colocar, costurar nas costas depois. Vai pegando pontos aleatórios, mas que fiquem embaixo e unindo uma e outra. Sem passar, deixa eu ver se foca aqui. Sem passar assim. Se eu colocar aqui, vai dar pra ver essa linha. A gente coloca no sentido do ponto. Pra ficar mais bonitinho. Passo pro outro lado. Tá bem firme já.
Vou dar um nó aqui embaixo. Dependendo do tamanho do fio que você deixou, dá pra costurar ainda nas costas do urso. Acho que eu prefiro mais deitadinho assim. Vai ficar mais bonitinho, né? Vamos pôr o alfinete. Pra ver se é esse lugarzinho mesmo. Se é um pouquinho mais pra baixo, se é um pouquinho mais pra cima. Ai, mas esse ursinho tá muito feio. É, porque tá sem orelha. Tá sem focinho. Posiciona a asa onde você achar melhor. E vai costurando ele. Gente, como gravar é difícil, não? Muito complicado. Olha lá, meu fio tá pequeno, eu devia ter deixado mais fio. Ou pego um outro fio. Mas vamos lá que vai dar certo. Quase acabando de pregar a alcinha aqui. Alcinha não, né? Asinha. Oh, meu Deus. Falta só mais um. Ele aqui. Volta no mesmo. E vamos arrematar na asinha pra ficar da mesma cor e não dá pra ver nada.
Fazendo milagre com fio. Não consigo nem pôr na agulha. A dificuldade da pessoa. Não, gente, sério. Deixem mais fio pra costurar. Sabe como chama isso? Preguiça. Não façam isso. Demora mais tempo do que se tivesse pego um fio novo. Vou esconder esse nó agora. Ótimo. Costuradinho. Tá ficando muito bonitinho. Vamos de orelha? Vamos posicionar as orelhas. Aqui eu contei 1, 2, 3. A quarta carreira pra pontinha da orelha vai ficar bem aqui.
Agora a outra orelha. Pra ficar mais certinho, a gente vê aonde a gente colocou, em qual carreira, pra fazer do outro lado mais ou menos parecido. Isso aqui é uma espiral, então é mais ou menos aqui. Nosso ursinho costurado. Agora falta só a tiarinha com a antena, aqui. O focinho bordado e as sobrancelhas, e aí nosso ursinho vai ficar prontinho. Então, bora fazer as antenas. A gente vai usar o fio preto. Faremos 21 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E a gente volta pegando na terceira alça. São 3 alcinhas, uma, duas, e tem a de trás, que é a terceira alça. A gente vai pegar essa daqui. A gente volta fazendo na alcinha de trás, que é a terceira alça, 8 PBX. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobe 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Volta fazendo um ponto baixo e 3 pontos baixíssimos. Então, sempre nas de trás. Um ponto baixo e 3 pontos baixíssimos. 1, 2,
3. Continuando na correntinha, 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Sobe mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Volta fazendo um ponto baixo, 3 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. 1, 2, 3 pontos baixíssimos. E agora 8 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a gente arremata. Deixa um pedaço de fio para costurar. E antes de costurar na cabeça, a gente vai fazer essa linha para deixar a cabeça com um fundinho. Então, a gente vai pegar o fio amêndoa. Só um pedacinho do fio amêndoa. Pra gente fazer esse afundadinho na testa. Pega bem o meio da cabeça. E vem aqui no meio do focinho. E volta lá pra dar um nó. Tem que acertar o buraquinho certo. O mesmo buraco que entrou é o que vai sair pra poder dar o nó. E aqui a gente vai puxar mesmo, então tem que apertar. Pode apertar bem. Quando a gente colocar esse nó pra dentro, ele vai dar uma voltadinha. A gente esconde o fio pra dentro, corta o excesso. Agora, a gente vai dar uma amassadinha aqui na cabeça pra ficar do jeitinho que a gente quer. Ela fez o afundadinho, ó.
Isso dá expressão. Agora, a gente vai colocar as antenas. A gente vai colocar na frente das orelhas. Uso um alfinete para dar uma base. Outro lado também. A antena precisa ficar no meio. Eu vou atravessar a cabeça e eu termino aqui desse lado. Que eu vou alinhavando para não soltar. Eu quero que a minha agulha chegue lá no outro lado. Agora, a gente vai costurando, porque senão fica bambo. Então, a gente vai costurando, alinhavando aqui, de preferência pela parte de trás. Dessa tiara do urso. Eu acho que eu posso pegar um ponto mais pra baixo. Um pra baixo, porque tá meio larga demais. Vai alinhavando em pontos aleatórios, mas pra prender vários pontos da tiara. Tiara antena. Quando a gente chega do outro lado, a gente passa no mesmo buraquinho que a gente entrou. E com duas linhas, a gente consegue dar nó e esconder lá dentro.
Tem sempre que dar uma ajeitadinha. Que a gente acaba puxando, aí puxa demais. Agora, vamos aos detalhes. Pedaço do fio preto. Pra gente fazer o focinho. O focinho, a gente faz um triângulo. Escolhe o pontinho do meio. Não precisa ser o do meio mesmo, porque eu acho que fica muito baixo. Então, a gente vai fazer mais pra cima esse focinho. Com 3 pontos. 1, 2, 3. Ó. Vai ficar mais ou menos daqui a aqui. E o meio do focinho é aqui. A gente passa várias vezes até preencher bem o triângulo que a gente vai criar aqui. Eu gosto de passar 2 vezes para um lado, 2 vezes para o outro, para o focinho não ficar torto. Aí, você vai arrumando e orientando o fio que você tá passando. Aí, quando chega aqui, pra não dar pra ver essa parte que fica assim, a gente passa 2 ou 3 vezes de um lado pro outro.
Sempre arrumando onde a linha vai ficar. Aqui a gente volta pro meio. É difícil porque já passou tanta linha aqui. Precisa passar mais uma vez, pelo meio aqui, pra descer a linha da boca. Esse fio daqui de cima eu vou passar pra baixo também, pra poder dar um nó. Esconder o nozinho dentro. Tá quase pronto. Agora, as sobrancelhas. Dá pra fazer um testezinho assim, ó. Pra ver onde você vai colocar. Se você quer ele com cara de dó, com cara de bravo. Consegue ver? Eu gosto assim. Não gosto de costurar as duas juntas, porque se a criança puxa essa linha, ele vem e fica grande do outro lado. Então, eu costuro primeiro uma, depois a outra, dou o nó nas duas. Ai, dá trabalho, dá. Só que o urso vai ficar mais bonito por mais tempo. Tomar cuidado para pôr sempre na mesma altura a sobrancelha dos dois lados, que senão vai ficar estranho. Então, se eu coloquei no meio do olho, uma carreira acima, em uma, e aqui pra baixo na outra.
costuramos, ursinho pronto. Dá uma ajeitadinha na sobrancelha. Uma ajeitadinha na anteninha, nas orelhas. Tá pronto o nosso ursinho. E aí, pessoal, gostaram? Coloca aqui nos comentários pra mim. Curte o meu vídeo pra me ajudar. E manda pra quem você acha que vai gostar. Beijinho, tchau!